Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer as suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é parceira do Futebolaço. E lá, cara, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. O limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo, você ainda ganha R$20 para poder apostar. E agora eles têm o cash out. Se você quiser encerrar a sua aposta antes de terminar para tirar os seus ganhos, você pode. E também, se você quiser diminuir o seu prejuízo, o resultado da sua aposta não estiver legal, você pode encerrar antes também para poder perder menos. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tivemos ontem uma partida muito importante que muito nos interessava. A Ponte Preta recebeu a equipe do Ituano lá em seus domínios e a partida acabou empatada em 1-1. O jogo iniciou com 1-0, um golaço da Ponte Preta de falta, mas o Ituano chegou ao gol do empate ainda no final da primeira etapa. O resultado foi positivo. A equipe da Ponte Preta com empate chegou a 40 pontos e a equipe do Ituano a 41, ou seja, o Ituano está a 4 pontos já do Vasco e a equipe da Ponte Preta a 5 pontos. Se uma das duas equipes vence, o Ituano chegaria aos 43, já ficaria 2 pontos do Vasco, assim como também a equipe do Sport Clube do Recife. E a equipe da Ponte Preta vencendo chegaria a 42, ficando a 3 pontos do Vasco. Então o empate nos ajudou. E um jogo que foi curioso, o Guarani fora de casa venceu o Operário. O Operário, que é um dos nossos próximos adversários, salvo engano, daqui a 2 ou 3 jogos fora, nessa sequência de 4 jogos fora que o Vasco vai ter 5 em casa. E o Guarani venceu, ou seja, não é nenhum bicho papão não. O Vasco melhorando o rendimento, jogando talvez um pouco como jogou contra o Grêmio, consiga sair de lá com uma vitória. O Operário hoje, inclusive, é o vice-lanterna com 30 pontos na competição. Tomara até que quando chegue o jogo contra a gente, eles já estejam talvez até rebaixados. Beleza? Dito isso, vamos falar um pouco de bastidor. O bastidor do Vasco tá esquisito. A gente quando começa a ver o Vasco com muito zum de bastidor, briga aqui, briga colar, o negócio costuma não terminar muito bem não, mas vamos lá. A entrevista do Alexandre Pássaro aí viralizou na torcida do Vasco aí. Ele fez várias denúncias graves aí de conselheiro que ganhava 16% em cima das viagens que o Vasco fazia, falando também da estrutura que o Vasco não tinha máquina de gelo, enfim, N situações que ele delatou, que ele passou lá. E aí o Júlio Brandt, que hoje é o principal líder da oposição do Vasco, lembrando que é sempre o Vasco que foi a segunda colocada na última eleição, em que tem 30 cadeiras, o Júlio Brandt foi ao seu Instagram e disse o seguinte: grave as acusações feitas pelo Pássaro. Por que não falou antes? Por que não fala os nomes? Por que a gestão não denunciou? Queremos saber que conselheiro se beneficiou do Vasco, como ele fala. O estatuto prevê punições para casos como esse. Lutamos anos para evitar que o Vasco continuasse a passar por isso. Os que lá estão foram eleitos com o discurso da moralidade do combate à má gestão. Pessoalmente, briguei contra os últimos 9 anos, contra má gestões e mau uso dos recursos do Vasco. É inaceitável, disse Júlio Brandt. Também acho que a situação que o Pássaro falou é muito grave, só acho que, e aí eu vou de linha com o Júlio Brandt aqui, ele tem que dar nome aos bois, porque a gente não pode sair falando a coisa aos esmos aí, sem provar também, porque falar é mole, quero ver provar as situações. E sendo provado, o Vasco deveria sim tomar as medidas cabíveis aí. E infelizmente, eu não duvido mesmo que isso seja verdade, e é por isso, isso é mais um dos motivos ao qual eu sou favorável a SAF no Vasco. Beleza? E outra situação também importante, deu um zum danado, o ex-auxiliar técnico do Vasco, o português João Corrêa, participou da live dos companheiros do canal Atenção Vascaínos e disse que foi afastado do Vasco ali desde a demissão do Emílio Faro. Ele ficou treinando os jogadores que estavam em separado e depois ele foi retirado até como auxiliar de Emílio Faro, que subiu um profissional que era até do time sub-17 para auxiliar Emílio Faro. Segundo ele disse aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, a ordem do afastamento dele partiu
de Emílio Faro. Ninguém deu detalhe do que houve, se teve uma discussão, o que foi. O João diz que não fez nada demais e que gostaria de contribuir muito mais com o Vasco. Mas agora, após o Jorginho assumir, ele teria pedido para o profissional ficar, mas uma decisão de cima já havia sido tomada. E agora João Corrêa foi desligado do Vasco da Gama. O que aconteceu? A culpa é de quem? Por que foi afastado? Eu não sei. Mas você vê já a historinha de bastidor de coisa que não tá legal. Afasta fulano, não trabalha comigo, puxa ciclano. Aí agora você vê também essa parada do pássaro. Então assim, o clima tá muito esquisito, cara. O clima no Vasco, infelizmente, não tá nada legal. Beleza? Para a gente poder voltar a vencer, teremos que melhorar muito o desempenho. E falando em desempenho, o Vasco perdeu pro Grêmio em virtude muito de falhas individuais. E eu acabei não trazendo aqui a fala para vocês, que eu sempre trago recorrentemente dos técnicos após a partida. Eu gostaria de deixar com vocês, para quem não assistiu ainda, a leitura que o Jorginho fez da partida contra o Grêmio. Ele viu pontos positivos para a sequência na temporada. Assim como no final foi bom, eu acho que a gente teve um segundo tempo melhor do que o Grêmio. Não apenas a questão da posse de bola é sempre questionável, né? A gente sabe que não adianta você ter a posse de bola maior se você perde o jogo. Mas o mais importante para mim, né, eu falei para os jogadores, a gente sentir a dor da derrota, isso é muito importante. Não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito, não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4, a gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho, a gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas. Né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Eu falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 5 dias de trabalho, que a gente conversou bastante, né? Vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. E a gente vai estar tratando naturalmente, internamente, as questões das falhas que aconteceram, porque são coisas que acontecem no jogo que não podem acontecer normalmente, principalmente contra um adversário com um potencial tão grande quanto o Grêmio. Para minha felicidade, um lateral faz um gol, né, um golaço, né, num momento como aquele ali, o nosso lateral, né, o Léo fez um belo gol. E a gente começou muito bem, muito atento, essa era a nossa preocupação, mas tomamos 2 gols muito rápidos que não poderiam acontecer, mas é uma questão da gente trabalhar, da gente conversar, da gente organizar para que isso não aconteça mais. Só achei que a gente estava literalmente com a marcação um pouco distante, fiquei realmente preocupado com essa situação. Falei com a nossa segunda linha de marcação, que começa pelo lado direito ali com o Marlon, aí vem Yuri, Andrei e Alex, de que a gente precisava descer rapidamente essa segunda linha de marcação, porque eles jogam muito entre linhas, e foi o que aconteceu quando o Campaz saiu. O Tassiano entrou fazendo um movimento que dificultava muito, sempre nas costas da nossa segunda linha de marcação, e eu até chamei, né, a atenção do Andrei e do Yuri, que eles tinham que acompanhar, não poderia deixar aquele momento ali para os zagueiros. Então, achei que a gente deu muito espaço para o Grêmio. Todas as vezes que a gente estava mantendo a posse de bola, a equipe cresceu bastante no jogo, né? E foi isso que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, né? Lá nos últimos 10 minutos a gente teve um controle melhor. Então é isso. O que me deixa a certeza é de que a gente fez um bom jogo. Poderia ter sido melhor, com certeza. Os erros poderiam ter sido evitados, mas a gente está no G4, a gente vai jogar em casa, é importante a gente fazer o dever de casa, sabe quanto é difícil, não tem facilidade, Náutico, estando na zona de rebaixamento, a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, então o mais importante é que a gente entenda que a gente melhorou. Eu vi e observei muito mais os últimos 3 jogos do Vasco, e eu vi que não foi, mesmo ganhando, a gente não conseguiu ter um bom desempenho. E hoje nós tivemos um bom desempenho, porque jogamos contra uma grande equipe também. Então, só que contra uma grande equipe você não pode ter falhas como aconteceu. Mas é algo para eu corrigir, para acreditar, deixar o grupo realmente assim de que é possível nós alcançarmos o nosso objetivo.
Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. E logo mais à tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, o Timolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós tamo junto. Valeu, fui!